Blindado M113, o Fusca do Exército Brasileiro. A receita para o sucesso de um dos blindados de transporte de pessoal mais bem-sucedido de todos os tempos está paradoxalmente nos produtos anteriores ruins e não adaptados da empresa estadunidense Food Machinery Corporation, conhecida como FMC. No final da Segunda Guerra Mundial, um veículo blindado de transporte de pessoal totalmente fechado e rastreado foi desenvolvido pela Harvester Corporation. Era o M75 sob lagarta, que possuía uma estrutura muito pesada e produção extremamente cara, o que evitava a capacidade anfíbia ou transporte aéreo. Em paralelo, também estava em desenvolvimento o seu análogo M59 da FMC, e ao contrário do Harvester M75, o M59 era um blindado anfíbio com 2 motores comuns e proteção reduzida na blindagem em comparação ao M75. Apesar de compensar na produção devido à economia de custos, o seu maior problema era na confiabilidade. Foi então que o exército americano buscou um projeto de blindado de transporte que tratasse de todos esses problemas, lançando o Programa de Família de Veículos Blindados Multiusos Aerotransportáveis. Na década de 1950, já estava em andamento um projeto para esse tipo de blindado da empresa FMC, quando a Kaiser Alumínio recebeu o convite de parceria a fim de projetar um casco mais adequado, ao mesmo tempo com economia de peso e proteção. 2 versões foram projetadas em 1959, o protótipo T113 com revestimento de alumínio e o protótipo T117 com revestimento de aço. A partir deste ponto, os 2 protótipos foram demonstrados no Exército e, eventualmente, o T113 de alumínio blindado foi escolhido e modificado como T113E1, com motor a gasolina em 1960. Ao mesmo tempo, a frente truncada foi modificada como uma placa frontal inclinada reta, que se tornou sua marca registrada. Mais tarde, no mesmo ano, o T113E1 foi padronizado como M113 e, devido ao sucesso, passou a ser produzido em massa e entrou em serviço em 1961. Já em 1964, surgiu um novo protótipo com motor a diesel, o T113E2, que entrou em produção em 1964 como M113A1, substituindo o M113 a gasolina. A nova série foi testada diretamente na Guerra do Vietnã e amplamente utilizada entre 1964 e 1973. Em 1979, uma grande atualização ocorreu com o M113A2, que melhorou a mobilidade e a proteção em vários pontos. O M113A3 apareceu em 1987, com o objetivo de melhorar sua capacidade de sobrevivência geral. Pelo casco ser de liga de alumínio entre 12 a 38 mm de espessura, proporciona a mesma resistência que o aço, mas com peso ligeiramente reduzido. Essa economia de peso não compromete a proteção, e cerca de 40% dos componentes do veículo são fabricados com essas ligas leves. Na teoria, a proteção frontal é capaz de suportar algumas rodadas de canhão automático de 20 mm e de munições .50, aquelas de 12,7 mm em todos os lados do blindado. Essas economias significativas de peso permitiram o uso de motor a diesel V6 Detroit 6V53 de 2 tempos de 5.210 cilindradas, acoplado a uma transmissão automática de 3 velocidades Allison TX-101. Devido a essa relação positiva potência-peso de 22,36 HP por tonelada, o M113 pode atingir 68 km por hora em superfície plana, um pouco menos que o M75, que alcançava 69 km por hora, mas muito melhor que o M59 de míseros 51 km por hora.
Já que possui um armamento básico e leve, é considerado um veículo blindado de transporte de pessoal. De fato, o armamento padrão do M113 é composto pela metralhadora pesada M2HB Browning calibre .50, capaz de lidar com infantaria, edifícios, aeronaves e helicópteros, bem como veículos levemente protegidos. O Browning se situa num anel de torre na linha central. A variedade de armamentos é limitada pela rigidez estrutural do veículo e estabilidade, mas a arma mais comum quando em conflito é o canhão automático de 20 mm. Além disso, um lançador de granadas MK-19 automático de 40 mm pode ser empregado em vez da montagem padrão do calibre .50. Pela sua história de sucesso, adaptabilidade, proteção e multifunções impecáveis, o Exército Brasileiro recebeu mais de 500 unidades da versão a diesel M113A1 e, na década de 1980, iniciou o projeto de nacionalizar o maior número possível de componentes destes veículos, o que fez surgir a versão M113BR. Atualmente, o M113 também ocupa os quadros de veículos blindados da Marinha Brasileira e dos fuzileiros navais brasileiros. Para suportar o armamento e as oscilações exigidas durante movimento, conforme divulgado pelo Exército Brasileiro, é necessário possuir dimensões convidativas. É por isso que possui 4,86 metros de comprimento, 2,67 metros de largura e 2,53 metros de altura. O M113BR é anfíbio e, apesar de ter quase 10 toneladas, ele flutua e consegue se locomover como uma balsa devido aos pequenos ressaltos nas lagartas, que trabalham como pás, remando quando o veículo está submerso. A vantagem das lagartas do M113, que possui 127 patins e 20 rodas de apoio, está na tração e na distribuição do peso do veículo, graças à maior área de contato, permitindo a transferência da força do motor em tempo integral em qualquer terreno. Devido à sua estrutura em alumínio balístico, pode comportar 12 ocupantes, sendo motorista, atirador e 10 militares. Diversas fontes internacionais estimam que o blindado anfíbio M113 teve mais de 80 mil unidades produzidas ao longo do tempo, sendo empregada até o momento em cerca de 50 países, destacando-se como uma espécie de Fusca no meio militar, devido ao grande número produzido e disponível em diversas nações, além de simples, robusto e de fácil manutenção. Em dezembro de 2011, a empresa responsável atualmente pela produção do M113, a BAE Systems, foi contemplada com um contrato de modernização para trabalhar em conjunto com o Exército, cujo escopo consistia na conversão de 150 blindados M113B para a configuração M113A2 MK1. Esse programa emprega infraestrutura e outros recursos provenientes da indústria brasileira e do Parque de Manutenção 5, em Curitiba, no Paraná. O M113, um dos blindados mais versáteis do mundo, é operado em terrenos acidentados, realiza missões anfíbias e desenvolve alta velocidade em estradas e rodovias. As atualizações contínuas do blindado ajudam a manter um elevado nível de operacionalidade para as próximas 3 ou 4 décadas no Brasil.